tema da série do mês de agosto, mês de missões dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Domingo passado, o pastor Nilton já deu início à série, explicou por que esse mês, a razão, a Igreja Presbiteriana teve o seu início aqui no Brasil há 158 anos. 167, não parei para fazer conta. Mas por causa do dia 12 de agosto, então nós temos o mês de agosto como mês de missões dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não sei se você pôde acompanhar a série que nós pregamos e expusemos em junho e julho, foi no Evangelho de João. E no Evangelho de João nós falamos sobre os 7 sinais de Jesus, os 7 milagres que João registra no seu Evangelho, que são o suficiente para dizer quem é Jesus, a sua obra, a sua missão, o seu poder, ele que sendo Deus se faz homem para nos salvar, e ali está tudo contido que é necessário para a nossa salvação. E aí nós demos sequência ao livro de Atos. Atos que conta para nós a história da descida do Espírito Santo e de como o Espírito age através dos seus discípulos, através dos apóstolos, da igreja que o próprio Senhor dá início, que Ele forma com os seus discípulos, os seus seguidores. O objetivo da descida do Espírito Santo é que o povo espalhe a boa nova, a boa notícia da salvação a todas as pessoas e em todos os lugares. E agora nós chegamos em Atos capítulo 3, e o tema de hoje é o Evangelho que levanta os caídos. É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, quem sabe impressa ou no celular, ou então você pode acompanhar a leitura na projeção. Aqueles que acompanham a transmissão desse culto, onde quer que estejam agora, também podem acompanhar a leitura na projeção. Atos capítulo 3, versículos 1 a 12. E nós vamos estudar esse texto aqui e nós vamos aprender algumas lições profundas para nós sobre esse evangelho que levanta os caídos. Diz assim o texto: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar até aqui? Você viu um contraste logo no início do texto? Um grande contraste. Havia uma porta chamada como? Qual o nome da porta? Formosa, majestosa, imponente, construída exatamente para impressionar. Era a entrada mais nobre do templo de Jerusalém. Todos os dias, diante dessa porta, estava ali um homem coxo de nascença, levado e colocado ali para pedir esmolas. Toda a beleza da arquitetura daquela porta, toda a imponência daquela construção ao redor daquele coxo não mudava nada a sua realidade. Preste atenção nisso.
toda a imponência, toda a beleza daquela porta em nada mudava a vida daquele coxo. Ele vivia à porta da religião, mas completamente distante de uma vida plena. Mas ele estava na porta. Essa cena é um retrato fiel da nossa condição, da condição humana sem Jesus. Daqueles que vivem sem Jesus, aqui nós temos um retrato fiel, porque nós podemos estar próximos de tudo que parece sagrado, rituais, templos, cultos, tradições, e ainda assim permanecermos caídos por dentro. Próximo de tudo que parece sagrado, mas ainda assim caídos por dentro. A porta pode ser formosa, mas sem o Senhor Jesus, ninguém entra por ela verdadeiramente. Pode até ser linda, mas sem Jesus, ninguém ultrapassa essa porta. É nesse cenário que Pedro e João aparecem na história. Não como heróis, como o texto mostra para nós, não como heróis, mas como instrumentos de um evangelho que tem poder para fazer o que nenhuma beleza arquitetônica, nenhuma imponência arquitetônica, nenhuma religiosidade, nenhum recurso humano consegue fazer, que é levantar o pecador, restaurar o que estava quebrado e conduzir a alegria e a adoração. Só quem é conduzido pelo Senhor pode provar disso. Só quem adentra por essa porta pode provar disso. O coxo não entrava, ele não podia entrar pela porta formosa exatamente porque era coxo. Ele não podia adentrar o templo. Na tradição, aqueles que tinham doenças de nascença, doenças visíveis, não podiam entrar no templo junto com os demais, conviver com os demais. Viviam fora da cidade e também não podiam entrar no templo. Nós vamos ver como que esse evangelho age e como Deus nos chama para fazermos parte disso. Por isso eu quero meditar com você. O evangelho que levanta os caídos age por meio da oração. O evangelho age por meio da oração. Veja o versículo 1. Você pode ler comigo, a uma só voz? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. 15h, eles indo para a oração das 15h, como algo habitual, corriqueiro, coisas que eles faziam com frequência, constantemente, era hábito de vida. O evangelho que levanta os caídos não surge do improviso, não vem do nada. Ele chega através de pessoas que cultivaram o hábito de estar diante de Deus em oração. Gente que vive em oração, cultiva a comunhão com o Senhor. Quantas vezes Pedro e João viram e ouviram Jesus orar? Eles testemunharam Jesus orando. Quantas vezes Jesus se despede deles e vai ao largo para orar? Eles viram Jesus orando. Quantas vezes eles viram Jesus realizando milagres? Eles não foram ao templo procurar um milagre. Eles não foram ao templo para fazer alguma coisa espetacular. Eles foram ao templo para orar. Eles foram ao templo, eu vou dizer apenas, mas só como força de expressão. Apenas para orar. Isso que eles foram fazer. Mas nessa busca de uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de dependência do Senhor, eles estavam prontos para serem usados pelo Senhor. Eles faziam isso sempre, estavam em constante oração. O encontro com o homem coxo aconteceu no caminho da obediência, no caminho da dependência, no caminho da busca ao Senhor. A oração não é uma preparação para o serviço. Ela é o próprio solo onde o serviço germina para dar frutos. A oração é esse solo.
Nós oramos em casa, nós oramos nas nossas atividades, nós oramos na cama, a gente ora enquanto faz os deveres de casa, no trabalho, na escola, em todo o tempo. Vida de oração é vida de preparo para viver aquilo que o Senhor tem para nós e o que Ele quer fazer a partir de nós. Quem não ora não está disponível da forma que o Evangelho exige. Quem não ora não está disponível da forma que o Evangelho exige. Enquanto nós oramos, o céu se move. Enquanto nós oramos, o nosso coração se move. Enquanto oramos, o Senhor soberano se move sobre todas as coisas. Enquanto nós conversamos com o Senhor, enquanto nós falamos com o Senhor, reconhecemos a nossa dependência do Senhor, o Senhor vai nos preparando para viver o que Ele tem para nós. E Ele pode fazer milagres na vida de outras pessoas, Ele pode alcançar pessoas, transformar vidas, libertar pessoas. A oração é o nosso oxigênio espiritual. Nós precisamos respirar, nós precisamos desse ar, e a oração traz isso para nós. Por isso ela é indispensável ao nosso desenvolvimento. Martim Lutero, ele diz assim: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Eu tenho tanto trabalho que eu não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração. É tanta coisa para fazer, é tanta gente para encontrar, que eu não posso menosprezar a vida de oração. Ela precisa ser a prioridade na minha vida, na minha agenda. João Calvino, ele diz o seguinte: com a oração encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Nós encontramos, e aí nós precisamos desenterrar o tesouro. O tesouro não deve ficar enterrado, não deve ficar escondido, e nós vamos desenterrar à medida em que nós nos relacionamos com o Pai através da oração. Na intimidade com Ele nós vamos provando dessa riqueza, desse tesouro inesgotável e incalculável. Mas Ele continua: agora, quanto é necessário e de quantas maneiras o exercício da oração é útil para nós, não se pode explicar satisfatoriamente com palavras. O quanto nós dependemos da oração, quanto investir do nosso tempo em oração, não dá para dizer em palavras, é o que Calvino está dizendo. Você vive. Você vive. A orientação do apóstolo Paulo qual é? Orai sem cessar. É vida. É vida. O tempo todo. Tendo ciência da presença do Senhor. Tendo ciência da presença dEle do nosso lado e dentro de nós. O tempo todo sabendo que nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Ele não apenas nos ouve, mas Ele nos guia. Ele molda o nosso coração. Nós precisamos orar. O Evangelho precisa chegar até o outro através de uma vida de oração. Tim Keller, pastor presbiteriano, falecido há poucos anos, ele escreveu assim: a oração é admiração, intimidade, luta, mas é o caminho para a realidade. Não há nada mais importante ou mais difícil ou mais rico ou que altere mais vidas. Não há absolutamente nada tão grandioso quanto a oração. Se não há nada tão grandioso quanto a oração, e nós vemos isso porque Jesus, sendo Deus, o próprio Deus, sendo Filho de Deus, Ele separa tempo para estar com o Pai, falar com o Pai, depender do Pai, santificar a sua vida diante do Pai, conhecer o plano do Pai. E ainda no final Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Mas não era para passar o cálice. E Ele enfrenta a morte. Intimidade com Deus, com o Pai, comunhão profunda com Ele, para estarmos prontos para levar esse Evangelho que levanta os caídos.
Segunda verdade que o texto nos apresenta está no versículo 4. O evangelho que levanta os caídos, ele enxerga o que o caído não pode ver. O evangelho que levanta os caídos é aquele evangelho que vê coisas, que enxerga alguém, que aquele que está caído, longe de Jesus, não pode ver. Impressionante o que acontece aqui no versículo 4, olha só. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro e João dizem para ele: olha para nós. Aquele homem acreditava que o que ele mais precisava naquele tempo era do quê? De uma esmola, de uma moeda, de algum dinheiro. Era isso que ele acreditava. Sua experiência de vida era de sobrevivência mínima, não era de transformação. Ele não sabia pedir mais, porque nunca havia recebido mais. Lhe faltava uma referência do que de mais poderia acontecer, do que de tão diferente poderia acontecer. Mas o evangelho, ele enxerga além da necessidade declarada pelo caído. Muitas vezes as pessoas te procuram, podem te procurar, até pedindo uma oração, e elas apresentam um problema específico, e elas querem apenas, eu digo apenas, vou completar o raciocínio, a solução daquele problema. Mas eu e você podemos ser instrumentos de Deus para apresentar para essa pessoa aquele que é a solução do problema. Aquele problema que seria insolúvel para nós, mas tem solução para o Senhor, que é a vida eterna com Cristo. Ele nos livra da morte eterna, nos traz para a vida eterna. Quem está caído não tem condições de ver, de reconhecer, de perceber isso. Mas Pedro e João dizem para ele: olha para nós. O alimento para aquele dia talvez fosse o suficiente. Quem sabe, né? Uma esmola, não tão esmola, algo que desse para alimentar todo dia, e ele virasse e dissesse para quem o levou: pode me levar embora, levei o dia aqui agora. Quem sabe alguém lhe desse alguma coisa que durasse uma semana, mas ele não receberia aquilo que o alimentaria para a eternidade. Por isso, Pedro e João dizem: olha para nós. Não é sinal de arrogância, de soberba, de altivez. É um convite para que esse homem mudasse o ângulo do seu olhar, para que ele enxergasse além daquilo que ele estava vendo naquele momento. Pedro e João enxergavam algo que aquele coxo não podia ver. Olha para mim. Existem pessoas à nossa volta que não podem ver o que nós vemos. E nós não podemos exigir ou esperar delas que ela tenha os mesmos padrões que nós temos, as mesmas perspectivas que nós temos, porque elas não conhecem aquele que nós conhecemos. E aí, vai ficar por isso mesmo? Ou nós nos sentiremos desafiados e impulsionados pela palavra para pregar o evangelho para essas pessoas, para que elas possam enxergar da forma como nós enxergamos, como você enxerga, ter esperança e expectativa de vida que vai para além dessa vida, que vai além das dores que nós vivemos nesse tempo. Pedro e João conheciam o Cristo Salvador, aquele que é poderoso para curar e para salvar. Eles conheciam intimamente. O Evangelho nos possibilita enxergar as pessoas além da condição presente que elas têm. Nós vemos além da enfermidade que vem, dos problemas, das grandes lutas. Nós enxergamos além porque nós vemos o que Cristo pode fazer. Reconhecemos que Deus tem poder para transformar qualquer vida e toda vida.
o homem inteiro, a mulher inteira, Deus pode transformar. Deus está prestes a tocar, nós precisamos olhar para as pessoas com esse olhar. O Senhor pode tocar nessa vida. Se você não lembra, eu vou contar a história do profeta Eliseu, com um aprendiz de profeta que andava com ele, aprendia dele, chamado Geazi. Certa ocasião, Deus estava usando Eliseu para revelar a artimanha do exército da Síria, tudo que eles se propunham a fazer contra o povo de Israel, e Deus revelava para Eliseu, até que então eles ficam sabendo onde Eliseu estava, em Samaria. Eliseu chega e vai dormir à noite. Geazi, o moço que aprendia com ele também, quando eles amanhecem, Geazi sai para fora da casa e ele olha, e o que ele vê? Todo o exército sírio em torno deles. Ele não via possibilidade alguma de escape. Ele volta e pergunta para Eliseu, o que nós vamos fazer agora? Então Eliseu responde para ele, que maior era o número dos que estavam com eles do que os que estavam com o exército sírio. O moço não entendeu nada, porque ele só via o exército da Síria. Então Eliseu pede para que Deus abrisse os olhos daquele moço. E aquele moço então enxerga, ao redor de toda a cidade, carros e cavalos de fogo, rodeando toda a cidade. E Deus visita todo o exército da Síria com cegueira. Deus ainda age assim. Ele é o mesmo Deus. Nós podemos não ver o exército de carros, de carruagens de fogo, mas nós temos os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos traz segurança. Deus pode te usar, como Pedro e como João, como Eliseu, para que alguém passe a ver o que só os olhos da fé podem ver. Esse é um milagre maravilhoso, e que eu e você podemos participar. Aliás, Deus nos chamou exatamente para isso. Nós precisamos nos reconhecer como Jesus diz que somos, sal da terra e luz do mundo, para fazer diferença onde Ele nos colocou, onde nós estamos nesse tempo. Nós não somos referência porque somos melhores, mas porque pela graça e propósito eterno do Senhor, o Espírito Santo abriu os nossos olhos para ver o que ainda é invisível ao olhar natural. Por isso Ele nos usa para abrir os olhos de outros, para pregar o Evangelho e para ver Ele agir e fazer milagres na vida de outros. O Evangelho que levanta os caídos, Ele também dá o que o mundo jamais poderá oferecer. O Evangelho que levanta os caídos dá o que o mundo jamais poderá oferecer. Leia comigo o versículo 6, se você pode, por gentileza. Pedro, porém, lhe disse: que coisa maravilhosa, irmãos. Que poder imensurável, que amor inesgotável. O que aquele homem esperava? Uma esmola. Mais um dia de sobrevivência. Pedro poderia ter dado uma moeda e ido embora. O que você acha? Teria cumprido o seu papel naquele dia? Pedro e João enfiaram a mão no bolso, acharam lá alguma coisa de algum valor e deram para o rapaz e foram embora. É só isso que você tem? Dinheiro? É só isso que você tem? Coisas naturais? Não. Aqueles que são de Jesus receberam dele algo que o mundo jamais poderá oferecer.
O Evangelho não traz apenas alívio temporário, meus irmãos. O Evangelho traz para nós um poder transformador permanente. O Evangelho faz em nós uma mudança que dura para sempre. A prata e o ouro resolvem a necessidade imediata, mas apenas Jesus levanta os caídos. O que Pedro diz? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. A resposta de Pedro deixa claro que o Evangelho oferece e que o mundo jamais pode dar: a vida transformada por Jesus. O que Deus colocou nas nossas mãos pode parecer pouco. Fica aqui comigo, presta atenção. O que Deus colocou na sua mão, na minha mão, nas nossas mãos, pode parecer pouco. Assim como o cajado na mão de Moisés. O que era um cajado? Mas foi o que Deus decidiu usar nas mãos de Moisés, através de Moisés, para libertar o povo da escravidão no Egito. Davi, 5 pedras apenas, para lutar contra um gigante, um soldado guerreiro do exército inimigo. Mas foi o que Deus quis usar. Presta atenção. Deus não está preso, Deus não está condicionado à abundância dos nossos recursos ou à escassez dos nossos recursos, porque Deus opera pela obediência do nosso coração. Deus age através da obediência do nosso coração. Quando nós atendemos a sua voz, quando a gente para ouvir para alguém, quando a gente para falar com alguém, quando a gente para investir o nosso tempo na presença de alguém, não gastar o nosso tempo, mas investir. Porque todas as vezes que Deus nos usa para fazer um milagre na vida de alguém, para Ele fazer um milagre na vida de alguém, todas as vezes que Ele nos usa para pregar o Evangelho para alguém, nós ganhamos muito. É ou não é verdade? Nós ganhamos muito todas as vezes que pregamos o Evangelho, todas as vezes que anunciamos de Jesus. Nós ganhamos muito, mas é óbvio, porque o que vem de Deus é inesgotável, nos transborda e alcança o outro. O que Deus colocou nas nossas mãos pode parecer pouco, mas é o que Ele quer usar. A pergunta não é: o que eu tenho para oferecer? Presta atenção, a pergunta é outra. Eu estou disposto a oferecer o que eu tenho? Eu estou disposto a oferecer o que tenho? Tem gente arrumando desculpas para não servir ao Senhor, dizendo que tem pouco. Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco tempo, eu tenho poucos dias de vida, eu tenho pouca idade, eu tenho pouca experiência, e não serve ao Senhor. Não é pelo que você não tem, é pelo seu coração obediente. Apenas se disponha, apenas esteja nas mãos do Senhor. No meio da multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, tinha lá um garoto com 5 pães e 2 peixes, que certamente não seria suficiente para alimentar mais do que 2 pessoas, mas é o que Jesus usa para alimentar a multidão. Apenas seja obediente. O resto, Deus faz. Disponha-se nas mãos do Senhor. O que Pedro e que João deram para esse homem coxo foi infinitamente além do que ele pediu. E o milagre foi imediato, completo, transformador. Porque o nome de Jesus faz o que nenhum recurso humano pode fazer, que é levantar o caído, salvar o perdido e restaurar a vida. Só Jesus pode fazer isso. E você não vai se dispor. Você não vai se dispor para ser usado. Você não vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, usa-me como o Senhor quiser. O Evangelho que levanta os caídos nos possibilita agir por fé. Nos dá possibilidade de agir por fé. Eu não sei qual foi a sua última decisão, ação por fé. Lembrando que fé
não é a expectativa de acontecer o que eu quero que aconteça. Fé é a expectativa de que Deus cumpra o que Ele prometeu. Deu para entender? Fé é crer que tudo que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. E não que aquilo que eu quero aconteça. E a gente tem a possibilidade de agir por fé. Porque o Evangelho levanta caídos, então eu posso pregar com fé, eu posso falar de Jesus com fé, mesmo que a pessoa não tenha condições de me ouvir, mesmo que eu saiba que ela esteja completamente amarrada ao pecado, à escravidão dos vícios, à perdição, eu posso pregar e eu devo pregar, porque eu tenho fé em quem tem poder para transformar. Amém? Se você tem fé no Evangelho e no autor da palavra, do próprio Deus, você precisa pregar, você precisa evangelizar, você precisa falar de Jesus em todo o tempo, porque você conhece aquele que transformou a sua vida. Olha que interessante, versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro e João não ficaram olhando o coxo para ver o que ia acontecer. Você consegue imaginar essa cena? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa parte me atrai demais. Ela chama muita atenção. Pedro vai, toma o homem pela mão direita e puxa aquele homem. Ah, meus irmãos, aqui é o milagre, o mistério da ação divina com a ação humana. O que cabe a nós? Agir por fé. Agir por fé. Pedro não esperou os pés do homem se firmarem para então estender a mão. Ele o ergueu antes do milagre ser visível. Antes dele ver a transformação, ele levanta aquele homem. Esse é um detalhe fundamental. O Evangelho que levanta os caídos nos dá a possibilidade de agir pela fé antes de ver o resultado. A mão estendida é o ato de quem crê que Deus pode transformar, mesmo quando os olhos ainda não veem. Eu não estou vendo a mudança na vida daquele homem, daquela mulher, mas eu creio que Deus pode transformar. Eu creio que Deus pode libertar, que Deus pode restaurar. Eu ainda não estou vendo a mudança naquele casamento, naquele marido, naquela esposa, mas eu creio que Deus pode transformar. Eu ainda não estou vendo a mudança de vida naquele filho, mas eu sei e creio que Deus pode libertar, transformar, resgatar, pode trazê-lo, Deus pode se apresentar a ele. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Não retenha o Evangelho, porque o Evangelho é poderoso. O Evangelho é poderoso. Deus pode transformar. Deus nos dá o privilégio e a responsabilidade de participar do milagre na vida de outros. Presta atenção, o poder é dele, a autoridade é dele, o propósito eterno é dele, e ele decidiu nos usar para alcançar outros. Tudo vem dele, mas ele decidiu nos usar. Por essa razão, o Senhor Jesus, Ele nos comissiona, Ele nos dá uma tarefa, Ele ordena que preguemos o Evangelho a toda criatura, mas Ele também nos habilita, Ele nos dá a sua presença santa e eterna, e Ele coloca dentro de nós o Espírito Santo, para que a gente tenha condições de atender o seu chamado. Ele nos chama, Ele nos comissiona, Ele vem conosco e Ele põe em nós o Espírito Santo. Por que não obedecer? Não é um convite, é uma ordem. O Evangelho salva,
mas Ele também integra a pessoa, Ele devolve a dignidade e Ele conduz à adoração. Guarde uma coisa, aquele homem que nunca havia andado, agora anda, pula e entra no templo louvando a Deus, é o que o texto conta para nós, a história diz isso para nós. A verdadeira transformação sempre redundará, sempre vai conduzir a vida de adoração. Quem é transformado, a maneira que tem de agir depois da transformação é a adoração, é render glória a Deus, é curvar-se diante do Senhor, é seguir o Senhor. A restauração física aponta para a restauração espiritual, é isso que está acontecendo aqui nessa passagem. Estenda a mão, mesmo quando você ainda não vê o resultado, estenda a mão. A quinta lição, para nós terminarmos: o evangelho que levanta os caídos é para a exclusiva glória de Deus. Ou você encontrou na entrada desse espaço ali no templo, você viu ali que tem uma lista com todos os milagres aqui já realizados? Você encontrou isso, não? Quando você abre as nossas redes sociais, você vai encontrar aqui uma listagem dos grandes milagres que Deus já fez aqui ou através de nós? Não. Ou então você faz um currículo e põe nele todos os milagres que Deus fez através de você. Isso, quem já fez? Deixa eu saber. Por que não? Porque a glória é exclusiva do Senhor, não nossa. Toda a glória é só a Ele. Não é obra humana, é obra divina. É Deus quem faz através de nós, mas é Deus quem faz. Por isso, a glória deve ser dele. Leia comigo o versículo 12, se você puder. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Aqui, Pedro encerra a questão. É lógico que a multidão fica admirada. Eles conheciam aquele coxo. Lembra que o texto diz que todos os dias ele era colocado ali na porta formosa do templo, esperando receber alguma esmola? As pessoas sabiam quem ele era, o conheciam, mas agora esse homem vai atrás de Jesus, não andando, ele vai pulando, saltando, e ele não vai só cantando, ele vai louvando, vai celebrando a Deus atrás de Jesus. O que aconteceu diante daquelas pessoas foi realmente extraordinário. Só que Pedro, ele entra e rapidamente ele corrige qualquer possibilidade, qualquer desvio de glória. E ele diz para toda aquela multidão: não fomos nós. Não fomos nós. Não olhe para nós, não fomos nós. Por que vocês estão olhando para nós? Não é para nós a glória. Toda a glória é do Senhor. O Evangelho nunca glorifica os instrumentos. O Evangelho deixa claro que toda a glória pertence ao Senhor, que é a fonte do poder, do milagre, da transformação. Toda a glória pertence ao Senhor. O milagre, ele aponta para Cristo e não para os apóstolos. Outros milagres aconteceram através dos apóstolos, tantos outros, mas eles não apontavam para os apóstolos, eles apontavam para Jesus. Aqueles que são usados por Deus precisam ser os primeiros a saber que o poder não lhes pertence. Não acontece quando eu quero, não acontece quando eu oro, não acontece quando eu jejuo. Enquanto eu oro, enquanto eu jejuo, enquanto eu medito na palavra, o Senhor faz
do jeito dele e no tempo dele. Deu para entender? Claro, né? Simples. É Deus quem faz. Enquanto nós nos aproximamos dele em comunhão, em santidade, em independência, o Senhor nos usa, mas é sempre no tempo dele e do jeito dele. Os milagres no livro de Atos, eles não são um fim em si mesmos, eles são portas que Deus abre para a proclamação de Jesus Cristo. O próprio homem que é curado, ele se torna o testemunho vivo, anda, salta, pula, louva a Deus, e assim como ele, todos nós estávamos caídos. Eu e você éramos exatamente como esse homem coxo, pessoas caídas, que precisaram ser levantadas pelo Evangelho, colocadas em pé pelo poder de Cristo em nós. Agora nós somos chamados para testemunhar, para sermos testemunhas desse Cristo que ergue, que salva, que cura e que liberta. Então não perca as ocasiões, não perca as possibilidades, as portas que Deus abre ao seu redor para anunciar esse Evangelho. E quando Deus te usar para falar com alguém, para libertar alguém, para salvar alguém, para curar alguém, faça o mesmo que Pedro fez. E ele diz: não fomos nós, foi o Senhor. Olhe para o Senhor, não olhe para nós. Não é a igreja presbiteriana de Limeira, e nenhum homem, nenhuma mulher daqui. É Cristo em nós, é Cristo no nosso meio. E onde Cristo é pregado, anunciado, vivido, conforme o Evangelho, Deus pode operar. Não só aqui, Deus pode agir, salvar e transformar pessoas. O Evangelho que levanta os caídos, age por meio da oração, enxerga o que o caído não pode ver, dá o que o mundo jamais poderá oferecer, e ele nos possibilita agir por fé, e é para a exclusiva glória de Deus, só a Ele. Eu quero trazer algumas aplicações para nós refletirmos. A banda vai subir, a gente vai orar, nós vamos cantar, e nós vamos encerrar esse tempo de adoração comunitária em que nós estamos aqui. Primeira aplicação: lembre-se da sua própria porta formosa. Se você um dia entrou pela porta, é porque antes você estava do lado de fora. Se você não entrou, você ainda está do lado de fora. Mas eu quero chamar você que já conhece de Jesus e já passou pela porta. Jesus mesmo disse que Ele é a porta, Ele é o caminho. Antes do Evangelho chegar até você, havia uma condição. Talvez você também estivesse à porta da religião, frequentando, observando tudo, sobrevivendo, mas sem ser levantado de verdade. Assim como o homem coxo, você não sabia pedir mais do que o mundo podia dar. Conhece gente assim, né? Você sabe que você veio do mesmo lugar e eu também. A gente não sabia pedir mais do que apenas o que o mundo pode dar. Então, nessa semana, reserve um tempo para pensar, lembrar disso, dessa porta formosa da sua vida. Lembrar da sua história, não para você se envergonhar, ao contrário, para você se alegrar, agradecer a Deus por aqueles que Deus usou, foram instrumentos de Deus na sua vida para te pôr em pé, foram agentes de Deus para que você pudesse passar pela porta formosa, conhecendo a Jesus, sendo transformado por Ele. Segunda aplicação: ore com expectativa, não por obrigação. Ore com expectativa, apresente seu coração diante do Senhor, não apenas as suas causas, não apenas as suas lutas. Ore com expectativa de ver homens e mulheres
transformados pelo poder do Evangelho. Ore com expectativa real de que Deus pode se mover. Deus pode fazer coisas novas, coisas grandes e transformar vidas. Terceiro, ofereça o que você tem, não o que você espera ter. O que já está em suas mãos, o que Deus já te deu. Não espere a casa nova, um emprego novo, um novo tempo, uma nova ocasião, uma nova fase da vida. Deus nunca pediu para nós o que nós não temos. Deus só requer de nós o que Ele já nos deu. Então pergunte com toda honestidade, o que Deus colocou nas suas mãos, que você ainda não disponibilizou, para que Ele te use como Ele quiser. A igreja tem muitas necessidades. Nós precisamos de pessoas em muitas áreas, mesmo que você não saiba ou não perceba. Mas não pense só na igreja. Pense do lado de fora, como Deus pode te usar, como Ele quer te usar. Disponha-se nas mãos dEle. Por fim, não perca as oportunidades abertas pelo milagre. Tem um tempo aqui na nossa comunidade que é muito especial. Todo domingo pela manhã, às 10 horas, nós temos um tempo aqui de culto, uma breve devocional, um breve louvor, mas um tempo de compartilhar as bênçãos. Esse tempo é muito precioso. Mas tem pessoas perto de você que têm provado de milagres. Aproveite essa chance para falar quem é que realiza milagres. Aproveite a oportunidade para apontar para Jesus. Aproveite a chance para estender a mão e puxar a pessoa para que ela se ponha em pé. Seja testemunha viva que a Porta Formosa precisa. Que a pessoa precisava, na Porta Formosa e não tinha. Seja aquele que vai estar lá, no tempo certo, na hora certa, para anunciar Jesus. Vamos colocar em pé? Vamos cantar mais uma vez? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse amor inexplicável, incalculável, que chegou até a nós por meio de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo trabalha em nós, habita em nós. Ele abriu os nossos olhos para que pudéssemos reconhecer a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário como sendo a única obra capaz e suficiente de nos salvar. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu plano e propósito eterno, que nos incluiu, que escreveu os nossos dias, que nos resgatou, tem nos colocado ao Seu lado. Isso é de uma vez por todas. E muito obrigado porque o Senhor decidiu nos usar. Apesar de sermos quem somos, nós somos apenas instrumentos. E o Senhor é aquele quem usa, aquele quem toca, aquele quem transforma. Eu clamo, Deus, para que o Senhor toque cada coração aqui nessa noite. Talvez, Deus, existam pessoas aqui, eu não sei, que estejam vivendo há tempos junto à porta formosa, mas ainda não provaram da entrada. Se esse é o tempo que o Senhor determinou para isso, que esse tempo de adoração comunitária, as nossas vidas, hajam nessas vidas assim como o Senhor usou Pedro e João. Traz pessoas, ó Deus, para dentro da porta formosa, gente para conhecer de Jesus, viver com Jesus, ter a vida transformada, poder olhar para muito além do que esses dias, essas dores, esses sofrimentos, ó Pai, olhar para uma perspectiva eterna, contemplar e vislumbrar a glória do Senhor. Não olhar apenas para os dias que nós temos vivido e para os dias futuros, contados nos dedos ou num calendário. Nós queremos olhar e contemplar o Senhor na vida de homens e de mulheres aqui. Salva crianças, salva adolescentes, salva jovens, adultos, idosos, gente que entrou aqui achando que nada mais podia mudar. O Senhor tem poder. Libera a Tua palavra de autoridade, mova os corações em nome de Jesus. Faz um rebuliço dentro de algumas vidas, ó Pai, atraindo-as para perto do Senhor. Em nome de Jesus, no sentido figurado, mas também no sentido literal. Faz homens e mulheres saltarem de alegria, bendizerem o Teu nome, Te glorificarem com tudo que são e com tudo que têm. Em nome de Jesus, faz de nós instrumentos nas Tuas mãos, para pregar esse evangelho que é vida, esse evangelho que é verdadeiro, que tem poder de transformação, e nós somos testemunhas disso. Faz de nós, ó Pai, homens e mulheres responsáveis com essa riqueza que o Senhor colocou nas nossas mãos, e possamos compartilhar com aqueles que vivem à nossa volta. Nós oramos nesse nome doce e salvador de Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o consolo, o ensino do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora, hoje e sempre. Amém.